Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Chegamos à aula de número 41, ultrapassamos portanto a barreira dos 40. Eu havia calculado que o nosso curso teria aproximadamente 40 aulas. Eu fiz de tudo para resumir o curso em 40 aulas, mas infelizmente não consegui. Não consegui. E ainda faltam as aulas de pontuação, crase, figuras de linguagem, regência nominal e verbal. Então, só aí já tem mais ou menos umas 10 aulas, tá? Então, nosso curso vai ficar com 50 videoaulas mais ou menos, tá bom? Queria colocar 40, queria colocar 30. Mas o curso vai ficar muito reduzido, muito basicão, sabe? Já tá basicão demais, certo? Muita coisa importante ficou de fora. Importante ainda ficou de fora? Sim. Muita coisa importante ficou de fora. Eu vou ter que colocar aulas extras, videoaulas extras, bônus, com dicas, né, com resoluções de questões, para o nosso curso ficar mais completo, tá? Mas nessa playlist aqui é o básico, é o que você precisa saber para ter um bom domínio da língua portuguesa, tá bom? Então, hoje nós vamos... Então é isso, gente. Hoje nós vamos trabalhar algumas questõezinhas de concordância verbal, tá? Para fixar o conteúdo que nós estudamos na aula anterior e assim fixar o conteúdo, além de entender como que as bancas vêm cobrando esse tipo de conteúdo, tá certo? Então, vem comigo, aumenta a tela que a aula só tá começando. Banca objetiva. Vamos lá, pessoal. Com relação à concordância verbal, assinalar a alternativa correta. Vamos lá. É nesses momentos que nós conhecemos os amigos. Galera, aqui nessa alternativa, nós temos esse carinha aqui, ó. Nós temos esse carinha aqui. Esse que é chamado de partícula expletiva ou de realce. Esse que, ele tem uma função básica de enfatizar, de dar ênfase, sabe? De realçar o que está sendo dito, tá bom? Por exemplo, quando eu digo assim, eu que trabalho e ela que recebe, tá vendo? Eu tenho aqui um que e tenho aqui um que, não tem? Eu que trabalho e ela que recebe, percebeu? Esse que, ele tem uma função meramente enfática, de realce. Eu posso eliminar o que sem necessariamente comprometer o sentido. Eu vou eliminar o que daqui, vou eliminar o que daqui e vou ler a frase. Olha como é que vai ficar. Eu trabalho e ela recebe. Tá vendo? Mudou o sentido? Não mudou o sentido. Esse que, ele tem apenas a função de realçar, tá? Entretanto, esse que pode vir acompanhado de um verbo, que é o verbo ser, tá? Então imagina o verbo ser aqui, ó, no singular, né? Ele vai ficar é. Eu vou botar um é aqui também, ó, é. Então olha como é que vai ficar. Eu é que trabalho e é ela é que recebe? Viu aí? Então eu tenho
um verbo ser mais a partícula que. Tá vendo? Em alguns casos, o verbo ser acompanha essa partícula que de realce, né? Essa partícula aqui. Certo? Olha o verbo aqui. Ó. Nesse caso, ele está acompanhando, tá vendo? Ele está acompanhando. Entretanto, eu posso eliminar esse ser mais que e a frase vai continuar intacta, semanticamente, sintaticamente. Olha lá, nesses momentos, nós conhecemos os amigos, tá bom? Então aqui essa frase está correta, não tem o que discutir, tudo bem? Jander, mas esse está no singular, ele não poderia estar no plural para concordar? Então, galera, o que acontece? Nesse caso, o verbo ser, ele não está concordando com o sujeito e nem com o verbo conhecemos. Tá? Agora, quando esse verbo ser, ele está se referindo a um sujeito no plural, aí sim ele vai concordar e ir para o plural. Quer ver? Deixa eu pensar aqui num caso que vocês possam entender melhor. São os verdadeiros amigos que nos salvam, tá? Eu tenho aqui o verbo ser mais o que. Tá vendo? Beleza? Eu não vou botar os verdadeiros amigos que nos salvam. Não. São os verdadeiros amigos. Porque são, aqui no caso, ele está concordando com os verdadeiros amigos. Tá vendo? Eu não vou botar os verdadeiros amigos. Tá? Ué, Jander, por que concorda com os verdadeiros amigos e não concorda com nesses momentos aí na alternativa A? Porque nesses momentos aqui não é sujeito, gente. Nesses momentos aqui, nada mais é do que um adjunto adverbial. O verbo não vai concordar com o adjunto adverbial. O verbo vai concordar com o sujeito, nós, e com o verbo, conhecemos. Ó. Quem conhecemos? Nós conhecemos, os amigos. Ou nós conhecemos o amigo, que aqui no caso, o amigo, né, é o complemento do verbo, é o objeto direto. Pode estar no singular, no plural, o objeto. Não vai interferir na concordância do verbo. Tá? Então, nesses momentos, é um adjunto. Então, o verbo não vai concordar com o adjunto. Percebeu? Beleza? Lá em cima já vai concordar. Ó. Ele vai concordar com o sujeito. São os verdadeiros amigos, ou os verdadeiros amigos são aqueles que nos salvam, viu? É meramente expletivo, porque eu posso eliminar o são e posso eliminar o que? Vou eliminar o são e vou eliminar o que? Os verdadeiros amigos nos salvam. Conseguiu pegar? Beleza, então. Então, a alternativa A está correta. Beleza? Vamos lá, B. Após a vitória do time, os torcedores disseram: viva os vencedores. Galera, aqui há um erro, porque, para estar correto aqui, o verbo deveria concordar com o sujeito. Viva o vencedor. O verbo está no singular. O vencedor que viva, né? Vivam os vencedores. Então aqui, deveria ter um M aqui para indicar plural, tá? E o verbo concordar com o sujeito, os vencedores, tá? Os vencedores que vivam, tá? Ou viva o vencedor, beleza? Então, a B tá fora. C. Brasil ou Espanha ganharão a próxima Copa do Mundo. Aqui a gente tem uma conjunção coordenativa alternativa. Essa conjunção ou aqui, ela é muito interessante porque ela pode ter um valor de exclusão e pode ter um valor
de inclusão. Ué, como assim, Jander? Olha lá. Preste atenção no verbo ganharão. Brasil ou Espanha ganharão a próxima Copa do Mundo. Quando eu digo Brasil ou Espanha ganharão a próxima Copa do Mundo, eu estou querendo dizer que apenas um vai ganhar. Ou é o Brasil ou é a Espanha. Se um ganha, o outro perde. Então existe uma exclusão automática aí. Percebeu? Se existe uma exclusão automática, então o verbo vai para o singular. Brasil ou Espanha ganhará a próxima Copa do Mundo. Tá bom? Entretanto, existem outras possibilidades. Se o conectivo ou tiver um valor inclusivo, um valor aditivo, vou botar aqui, ó, inclusão, adição, aí o verbo fica no plural. Quer ver? Brasil ou Espanha participarão da próxima Copa do Mundo. Quando eu digo Brasil ou Espanha participarão da próxima Copa do Mundo, eu estou dizendo que os dois vão participar. Então esse ou ele tem um valor aditivo, é como se fosse um e aqui, ó. Brasil e Espanha, né, participarão da próxima Copa do Mundo. Viu? Pegou aí? Então, ó, a letra C está fora também. D. Daqui ao interior é só 20 quilômetros. Galera, a concordância do verbo ser, tá? Quando você vai se referir a expressões numéricas, seja distância, seja hora, seja data, o verbo vai para o plural. Então aqui, ó, daqui ao interior são 20 quilômetros, ou são só 20 quilômetros, tá bom? Então a D está errada. Portanto, o gabarito da questão 1 é a letra A. Beleza? Vamos lá. Questão 2. Agir. Respeitando as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está incorreta, que é errada. Vamos lá. Alternativa A. Existem diferentes tipos de alimentos prejudiciais à saúde. Então, eu quero dizer que diferentes tipos de alimentos prejudiciais à saúde existem. Olha o sujeito aqui, olha o tamanho do sujeito, viu? Diferentes tipos de alimentos prejudiciais à saúde existem. E aqui eu tenho um verbo intransitivo, tá? Como eu tenho um sujeito, tá? Que tem núcleo no plural, então o verbo vai ficar no plural. Diferentes tipos de alimentos prejudiciais à saúde existem. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos, tá? Aqui eu tenho o sujeito, uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos, falta aos países subdesenvolvidos. Beleza? Então tem um sujeito, uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos, está no singular, tá? Então ele vai concordar com o verbo no singular, obviamente, tá? Como faltar é um verbo transitivo indireto, ele vai exigir um complemento introduzido por uma preposição, que é essa preposição A aqui, ó, tá? Então eu sei que aos países subdesenvolvidos é o nosso objeto indireto. Beleza? Tranquilo? Letra C. Então a B aqui, ó, tá fora, tá? A B tá fora. C. Persistem por muito tempo as consequências de acontecimentos históricos. Então eu tenho aqui, ó, as consequências de acontecimentos históricos persistem por muito tempo, tá?
Certinho também o sujeito concordando com o verbo, ambos no plural, tá? Persistir, nesse caso, também é um verbo intransitivo, tá? E aí, ó, a alternativa está adequada. D. Possuem elevado grau de compatibilidade para o cargo administrativo os candidatos A e B. Eu sei, galera, ó, só de observar, mesmo um sujeito pós-posto ao verbo, né? Os candidatos A e B possuem, tá? Então, os candidatos A e B possuem. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o sujeito, né, no plural, e o verbo, né, concordando com ele no plural também. Não é os candidatos possuem. Os candidatos possuem. O que eles possuem? Elevado grau de compatibilidade para o cargo administrativo. Então, tudo isso aqui é o complemento do verbo possuir. Quem possui, possui algo, possui alguma coisa. O quê? Elevado grau de compatibilidade para o cargo administrativo. Tá bom? Então, essa aqui também está adequada. Então, como ele quer a incorreta, a única incorreta aqui é a letra B. É, portanto, o nosso gabarito. Tá bom? 3. EPL. Assinale a única alternativa em que houve erro. Ó, ele quer a errada, tá? Em relação às regras de concordância da língua portuguesa. Alternativa A. O comboio de caminhões chegou a Dakar no horário correto. Eu tenho um sujeito aqui, ó. O comboio de caminhões, eu sei que é um sujeito de valor coletivo, que é o comboio, coletivo partitivo, no caso aqui é coletivo, de caminhões, com especificador no plural. Então, quando eu tenho esse tipo de sujeito, o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. Então, aqui poderia ficar chegou ou chegaram. Quando eu tenho um verbo no singular, ele concorda com o comboio. Se eu colocar chegaram, aí vai concordar com o especificador no plural de caminhões. Beleza? Então, a A tá certinho. B. Saiu o pai e os filhos no trem das 11. Eu tenho um verbo aqui, tá? Saiu, no singular, com o sujeito pós-posto ao verbo. E é um sujeito composto, tá? Como o primeiro núcleo está mais próximo do verbo, tá? A gente tem aqui o que nós chamamos de concordância atrativa. Saiu o pai e os filhos. Então, essa construção é aceita, tá? Eu posso escrever também, saíram o pai e os filhos no trem das 11. Então, ambas as construções estão corretas, tá? Então, aqui, ó, na B está correta. C. Encontraram a porta e as janelas arrombadas. Então, galera, parece que é igual, né? Só que aqui a porta e as janelas arrombadas não é sujeito, não. Aqui é o objeto, tá? Porque aqui, ó, encontraram, o sujeito de encontraram é indeterminado. Quem encontrou? Eu não sei. Encontraram, tá? A gente tem aí, ó, o típico sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural, tá? Portanto, temos aqui um sujeito indeterminado. Encontraram a porta e a janela. Então, se o objeto estiver no singular ou no plural, não vai fazer diferença, porque o verbo vai concordar com o sujeito, não com o objeto. Beleza? Portanto, aqui também está certinho. Letra D. Quando fui à Europa, conheci a marinha inglesa e espanhola. Galera, quando eu tenho mais de um adjetivo modificando o mesmo substantivo, esse cara aí, o substantivo, vai para o plural. Ué, como assim? Olha lá. A marinha inglesa e espanhola. Eu tenho um adjetivo aqui e tenho um adjetivo aqui, inglesa. Percebem que eles estão modificando o mesmo substantivo marinha? Percebe? Ó. Percebeu? Quando eu tenho mais de um adjetivo modificando o mesmo substantivo, esse substantivo fica no plural. Então vai ficar assim, ó. Aqui é as marinhas inglesa e espanhola. Aí tá correto. Então eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, ó. As marinhas inglesa e espanhola.
Entretanto, se eu colocar o determinante antes do segundo adjetivo, que é de espanhola, se eu colocar o determinante aqui, ó, a, o que vai acontecer? O substantivo fica no singular. Ué, como assim? Olha lá. Conheci a marinha inglesa e a espanhola. Então eu vou botar aqui, ó. A marinha inglesa e a, ó, o determinante aqui, ó, e a espanhola. Beleza? Então, ó, para ficar correta, eu tenho que colocar o substantivo no plural, tá? As marinhas, e aí fica as marinhas inglesa e espanhola. Beleza. Agora, se o substantivo ficar no singular, eu vou ter que colocar o determinante antes do segundo adjetivo, que no caso é espanhola. A marinha inglesa e a espanhola. Beleza? Tudo bem? Entretanto, o nosso querido professor Evanildo Bechara diz que esta construção, a marinha inglesa e espanhola, está correta. Porque no cenário atual da língua portuguesa, né, considerando as transformações por que passa a língua, tá? E como o Evanildo Bechara é um gramático atento a essas mudanças, a essas alterações na língua, ele já admite esse tipo de construção. Então, para o Bechara, essa construção está correta, tá? Ele não precisa mais desse determinante aí, tá? Antecedendo o segundo adjetivo, a espanhola. Então, para ele, essa alternativa D está correta. Ué, Jandro, e agora? O que eu faço? Então, gente, você tem que marcar a melhor resposta. Para os demais gramáticos, essa D está errada. Então, para a banca, né, provavelmente está errada. Tá bom? Para essa banca, EPL, a letra D está errada, que inclusive é o gabarito da questão. Tudo bem? Beleza? 4. Levando em conta as regras de concordância presentes nos manuais de língua portuguesa, assinale a única alternativa incorreta. Mais uma vez, ele quer a incorreta. Daqui à capital é 300 km. A gente viu antes, ó, que o verbo ser, quando acompanhado de expressões numéricas, né, seja distância, data, hora, ele vai ficar no plural. Então, ó, daqui até a capital são 300 km. Então, essa A aqui, ó, tá fora, tá? Grande parte dos anunciantes questionou as atitudes do empresário. Eu tenho um sujeito aqui, galera, ó, com as expressões grande parte de, né, maior número de. Quando você tem esse tipo de sujeito coletivo partitivo com especificador no plural aqui, ó, dos anunciantes, o verbo tanto fica no singular quanto fica no plural. Quando ele está no plural aqui, ó, quando ele está no singular, questionou, ele concorda com grande parte. Quando ele fica no plural, questionaram, aí ele vai concordar com o especificador no plural dos anunciantes. Beleza? Então, ó, a letra B está adequada. C. A maioria das pessoas aqui. Mesma coisa. Sujeito com um valor coletivo partitivo com especificador no plural, ó, das pessoas. Que estiveram. Então, esse verbo aqui, ó, no plural, ele concorda com das pessoas. Ele poderia colocar também a maioria das pessoas que esteve naquele show adoraram no. Beleza, também está adequada. Então, vou botar aqui a C, adequada. R$500 pelas camisas é muito. Galera, parece que está errado, né? Mas quando eu tenho o verbo ser seguido de um advérbio, né? Muito, pouco, etc., o verbo fica
no singular. Então aqui, ó, R$500 pelas camisas é muito. Então, ó, tá certinho, beleza? Como ele quer a incorreta, então, ó, a incorreta é a letra A. Então, ó, o nosso gabarito é a letra A, beleza? Para fechar, banca IDH-TEC, a regra de concordância verbal foi respeitada na alternativa. Ele quer agora a correta, que foi respeitada. A fome assola uma parte da população brasileira. Então tem um sujeito aqui, ó, a fome, e o verbo assolar no singular, concordando com o sujeito. Beleza, certinho. Famílias sofrem... Ai, doeu aqui, hein, galera? Famílias sofrem? Não. Famílias sofrem com a insegurança alimentar diariamente. Para ficar correto, deveria ficar família. Família sofre com a insegurança alimentar diariamente. Beleza, então, ó, B tá fora. Haviam denúncias de pessoas sem alimentação no país. Galera, o verbo haver, com o sentido de existir, é impessoal. Isto é, não tem sujeito. Então, ó, se ele não tem sujeito, ele não varia. Então, ó, não é haviam, é havia denúncias de pessoas sem alimentação no país. Tudo isso aqui é o complemento do verbo haver, que no caso é o objeto direto, tá? D. Então, ó, C tá fora também, tá? O número de famintos, aqui eu tenho outro sujeito, galera, ó, com valor coletivo, partitivo, com especificador no plural, ó. O número de famintos aumentaram. Se aumentaram, está no plural. Então, ó, ele concorda com o especificador no plural. Ele poderia colocar aumentou? Poderia. O número de famintos aumentou durante a pandemia. Então, aqui, ó, tá certinho. Beleza? Letra E. Mobilizações e ações busca soluções. Ai, doeu, hein? Mobilizações e ações buscam. Eu tenho um sujeito aqui, ó, composto, um sujeito com dois núcleos, tá? Então o verbo vai concordar com os dois núcleos, tá? Vai concordar com o sujeito no plural, obviamente, né? Mobilizações e ações buscam soluções para a insegurança alimentar. Então a letra E está errada. Beleza? Ué, Janda, então a alternativa A está correta e a alternativa D também está correta? Sim. Então tem dois gabaritos? Sim, tem dois gabaritos. Entretanto, o gabarito oficial da banca foi a letra A, tá? Mas se você marcasse a letra D, você erraria a questão. Mas se está correto. Infelizmente, foi uma falha da banca, ela não admitiu o erro, não, pelo que parece, ela não anulou a questão e vida que segue, né? Fazer o quê? São coisas que acontecem e que o concurseiro acaba sofrendo essas injustiças, né? Volta aqui para mim. Galera, finalizamos então aqui essa bateria de questões, bateria com 5, porque foi bem cansativo, né? Mas conseguimos aprender coisas novas, coisas que não vimos na aula de concordância verbal, né? E outras que a gente já havia estudado na aula anterior. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e se vê na próxima aula. Até!